Começa agora o programa Educação Brasileira. O assunto do primeiro bloco é seleção na escola pública. No estúdio, Ederson Graneto entrevista a Luciana Alves, do SEMPEC, sobre pesquisa que constatou que escolas públicas da cidade de São Paulo buscam selecionar os alunos no ato da matrícula. A matrícula em escolas públicas paulistas é feita por um sistema informatizado que leva em conta apenas a proximidade da casa dos alunos. Mas um estudo mostrou que as escolas desenvolveram um sistema de seleção de alunos informal, velado, para rejeitar aqueles alunos tidos como problemáticos. Esse estudo foi feito pelo SEMPEC, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, e nós convidamos a responsável pela constatação para explicar o que acontece na matrícula das escolas estaduais. Está aqui conosco a Luciana Alves, que é uma das responsáveis por esse estudo. Tudo bem, Luciana? Tudo bem. Então, explica para a gente, esse estudo sobre as matrículas faz parte de um estudo maior, né, sobre as áreas de vulnerabilidade das metrópoles, é isso? Isso mesmo. No Brasil, de maneira geral, as metrópoles concentram grandes problemas sociais, apesar de serem mais ricas, terem mais serviços sociais de maneira geral, né? Mas tem mais gente também. Tem mais gente também e tem mais problemas com a questão da pobreza e da vulnerabilidade. Então, esse primeiro estudo mais amplo queria desvendar como é que se dá a relação entre os territórios vulneráveis e a educação. Se o fato de uma criança ou um aluno morar num território vulnerável impacta negativamente a escolarização dessas crianças, né? Nesse primeiro momento, a gente encontrou que há relações, né, negativas entre a maior vulnerabilidade e o desempenho das crianças que estudam nessas áreas mais vulneráveis. E nessa primeira pesquisa, algumas questões foram emergindo que a gente precisava aprofundar em outros estudos, né? Uma dessas questões foi a competição que as escolas situadas no mesmo território estabelecem entre si, né? As escolas são sempre pensadas como unidades estáticas, mas na verdade a gente encontrou um sistema de interdependência entre essas escolas em que elas tanto mandavam seus problemas para outras escolas, quanto fechavam as portas para alguns problemas. E a gente foi tentar investigar que problemas eram esses. Mas é uma situação meio difícil de investigar, porque a escola não pode fazer isso, né? Não. Teoricamente e na legislação, né, há uma proibição de que você possa, em escolas públicas regulares, selecionar alunos, né? O critério é simplesmente a proximidade da residência do aluno em relação ao estabelecimento de ensino. Então, por mais que haja uma proibição legal, haja um sistema informatizado, no caso das escolas estaduais e municipais na cidade de São Paulo, que impediria essa seleção de alunos, o que a gente desvendou numa segunda pesquisa, né, um braço dessa pesquisa maior, é que as escolas desenvolvem, sim, mecanismos para selecionarem sua clientela. Sei. Como é que isso funciona? Como é que vocês chegaram a isso, né? Porque se é velado, é difícil de alguém... Sim, confessar, não, sim, a gente não quer aluno problema, que dá um jeito de mandar ele embora. Sim, esse era o primeiro problema de ordem metodológica, né? Como encontrar sujeitos que pudessem falar sobre isso sem se sentir implicados no problema. Ou ameaçados de alguma forma, né? A gente tinha uma outra pesquisa, que é uma pesquisa com famílias, que já dava indícios disso, né? Só que não dava indícios de quais são os mecanismos, de quais são os procedimentos que as escolas utilizam para fazer a seleção. Então, nós tivemos uma ideia, né? Foi conversar com os secretários de escola, porque são os responsáveis pelo mecanismo de matrícula, por fazer funcionar a matrícula nas escolas públicas. Mas, ao mesmo tempo, eles obedecem ordens. Então, eles não se sentem responsáveis pela seleção. Entendi. Eles estão simplesmente cumprindo uma ordem. Uma peça meio frágil ali nesse sistema. É uma peça que ela é forte do ponto de vista da informação, ele é um informante privilegiado, porque é ele que está na ponta do processo. Ali, né? E, ao mesmo tempo, é um informante frágil do ponto de vista da responsabilização legal. Ele não pode sofrer as sanções legais por fazer a seleção. Quem sofreria seria o diretor, que é o diretor que responde legalmente pela escola. Então, ele é uma peça-chave para entender como se dá a seleção. Tá, e aí, então vocês foram conversar com esses secretários. E o que vocês apuraram? Bom, a seleção, a gente não conseguiu entender, dimensionar numericamente, quantitativamente a seleção. Então, foi um estudo de ordem muito mais qualitativa. A gente queria entender como esses mecanismos funcionam. Uma das primeiras questões é que o sistema informatizado, ele dificulta a autonomia da escola para fazer seleção, realmente. Todos os secretários dizem que, na época em que o sistema não existia, a seleção era muito mais extensa e intensa, né? Só que, a partir da informatização da matrícula, eles acharam, as escolas, né, no caso, acharam outras formas de fazer essa seleção que se dá, geralmente, nos momentos de transferência de escola.
né? Então, a seleção no ingresso ela é muito mais difícil na Prefeitura de São Paulo. Não que ela não exista, ela existe, né? Em São Paulo, para você ter acesso a uma vaga na escola pública, você precisa ter seu nome inserido no sistema. Então, se você vai buscar essa vaga numa escola e a escola não faz o cadastro, então você, além de não ter a vaga, a escola consegue fazer essa primeira seleção aí, negando-se a preencher o cadastro. Só que isso é muito mais limitado. Porque se ela não pode negar, né? Teoricamente não. Como é que nega? Como é que uma escola nega? Eu chego lá com meu filho e o cara fala assim, não, seu filho não vai se matricular aqui. Não, na verdade, os pais têm pouco conhecimento de como funciona o sistema de matrícula em São Paulo, né? De maneira geral, eles acham que, ao fazer o cadastro, a escola tem que ter uma vaga já disponível para o filho dele. E o cadastro não funciona desse modo, né? Você vai, faz o cadastro, o sistema compatibiliza entre as escolas da região. Então, esse pai vai até a escola solicitando o cadastro e a secretária simplesmente responde para ele que não há vagas. Então, ele procura uma outra escola para ter o nome inserido. E vai tentar fazer, se inserir no sistema por outras escolas. O que, na verdade, é legal. O procedimento legal é fazer o cadastro, entregar para o pai um comprovante de que esse cadastro foi feito, porque, do contrário, o menino fica sem escola. Essa criança fica sem escola. Quer dizer, então, se a escola perto da casa dele não fizer, ele vai buscar em outra, mas isso não é legal, não está incorreto. Está incorreto, é proibido por lei. Na verdade, o pai não tem conhecimento de que deveria reclamar na secretaria, enfim, algum órgão competente para evitar isso aí. Não tem esse conhecimento de que toda escola deveria preencher o cadastro, independentemente da existência de vaga real ou não. Sei, mas por que a escola rejeita? É porque o aluno é ruim? É porque o aluno é bagunceiro? Quais são os critérios? Bom, a seleção se dá em dois momentos, na verdade, né? Num primeiro momento, a escola rejeita pela suspeita de que esse aluno vá causar problemas para a ordem disciplinar do estabelecimento. Suspeita por que critérios? Então, os critérios são muito subjetivos, né? Tem a questão dos alunos que têm uma alta distorção em idade séria, então, quanto mais velho o aluno, mais difícil ele conseguir se inserir naquela escola, pedir uma transferência para aquela escola. O comportamento dele e dos pais dele no momento da solicitação da vaga também é usado como um critério. Então, se a mãe, por exemplo, no estudo, uma secretária disse que se a mãe chegava falando que tinha tido problemas de violência na outra escola com a diretora, que tinha tido vontade de bater na diretora da outra escola, nessa escola ela não teria vaga. Então, dependendo do que a mãe dissesse, de qual era a justificativa para pedir aquela transferência, dependendo do próprio comportamento do aluno, se ele mandasse a mãe calar a boca, por exemplo, na hora da solicitação da vaga, imediatamente ele já era um candidato excluído, né, de ter essa vaga, de conseguir o acesso à vaga naquela escola. Isso em qualquer situação, né? Ou na primeira inscrição ou na transferência? Os critérios são muito semelhantes, tanto na primeira inscrição quanto na segunda, no caso da transferência. Né? Os critérios para selecionar são muito semelhantes. Então, você tem a idade, como eu já falei, o comportamento manifesto por pais e pelo próprio aluno na hora da solicitação, né? Ou a vestimenta, a escola de origem. Né? Se esse aluno vem de uma escola que tem um cotidiano tumultuado e essa escola que ele está pleiteando sabe desse cotidiano, é muito mais difícil ele conseguir a vaga. Né? Então, a escola na favela X ou na favela Y, eu não aceito aluno de lá. Né? Outra coisa também que apareceu em uma das entrevistas apenas foi o sobrenome da criança. Né? Se o sobrenome é diferente, né? Não é Silva Souza, mas é um sobrenome que denote parentesco com alunos que já foram daquela escola e que deram algum tipo de trabalho disciplinar, também é negada a vaga para aquela criança. É mesmo? Faz uma triagem assim, mete o nome do computador. É um pente fino, né? Põe o nome no computador, pesquisa a nota, liga para a escola de origem, né? É uma investigação, ela chama de investigação. E as escolas são coniventes nisso? Elas têm aí uma rede, uma estrutura mesmo? Então, informal? Eu conversei com 8 secretários que trabalharam em média de 2 a 3 escolas cada um deles. Né? Nessas escolas todas havia conhecimento desses procedimentos de seleção. Só em 2 casos de entrevistas as secretárias diziam que não faziam a seleção, mas que conheciam quem fazia. Né? E aí estavam todos os relatos que eu estou dizendo aqui para vocês. Quer dizer, você falou com 8, umas 15 escolas, 16 pelo menos, seguramente fazem isso. Fazem seleção. E você fez uma região limitada da cidade? Não. Então, por conta dessa limitação do estudo de ser um procedimento velado, a gente optou por uma técnica de escolha de sujeitos chamada bola de neve. Né? Então, eu encontrei a primeira secretária disposta a conversar e ela foi me indicando as amigas, porque tinha que ter uma atmosfera mais de segurança para que elas se sentissem à vontade para falar. Então,
cada uma dessas secretárias trabalha em diferentes regiões. A gente acabou cobrindo toda a cidade de São Paulo, inclusive o centro. Que chama bola de neve? Bola de neve. Um vai indicando o outro, é isso? E que vai indicando o próximo. Isso. Entendi. E aí a gente parou em 8 porque os dados se saturaram, né? Estavam se repetindo. Estavam se repetindo, então os procedimentos não se diversificavam qualitativamente de uma escola para outra. Eram todos baseados nos mesmos critérios, com exceções muito pontuais. Aí vocês foram até a autoridade, como é que você concluiu essa pesquisa? Bom, uma das etapas da pesquisa foi entender como o sistema de matrícula funcionava. Então, a gente entrevistou a assessora da Secretaria Municipal de Educação. O que a gente percebe? Que vem havendo sistematicamente, há uns 10 anos mais ou menos, uma tentativa de limitar a autonomia das escolas. E as próprias secretárias diziam isso nas entrevistas, né? Que, olha, antes a gente podia fazer muito mais e agora a gente tem fiscalização, tem o sistema mais duro, né, para você conseguir burlar. E elas sabem, né, a secretaria sabe desses casos, procura coibir, procura enrijecer, né, o sistema para que ele não tenha brechas, mas do ponto de vista da própria escola, ela acaba no cotidiano não tendo tanta fiscalização assim e consegue burlar as regras por esses mecanismos, às vezes, muito sutis. E as secretárias dizem que isso é bom para a escola? Qual é ela acha que isso é legal, essas escolas, boa parte delas, elas lidam com um cotidiano difícil de indisciplina escolar. Então, os alunos selecionados, eles são aqueles que elas julgam, né? Embora o processo seletivo não dê indícios para comprovar que os meninos sejam indisciplinados, elas julgam que estão protegendo a escola, de alguma forma, dessa indisciplina. E, ao proteger a escola, elas estão garantindo que aquelas crianças que já estão matriculadas tenham um ambiente mais favorável para a sua aprendizagem. Então, a motivação, ela pode parecer nobre para aqueles que já estão matriculados, embora ela fira o direito à educação daqueles que estão pretendendo entrar. É uma discriminação, que não pode haver, né? Em nenhum motivo, principalmente na escola pública. Ela tem que acolher o aluno e, se ele for problemático, tentar trabalhar com ele. Não é isso? Essa ideia? Isso. E tem algumas escolas que conseguiram fazer isso, né? Nos relatos, tem uma modalidade de seleção que ela é menos prejudicial ao direito de educação das crianças, que seria a troca de alunos. Então, se eu tenho um aluno indisciplinado na escola X e outro na escola Y, a gente conversa entre si, as diretoras entram num acordo e trocam esses alunos, porque, de repente, é o ambiente que está favorecendo a emergência desses episódios de indisciplina. Isso você constatou isso na pesquisa? Na pesquisa, né? Então, em vez de competir por alunos, como elas fazem, elas trocam problemas. Elas cooperam, na verdade, né? Mas não negam o direito à educação dessa criança. Né, que talvez seja uma forma, ainda não a melhor, mas a menos danosa para a vida escolar desse menino do que a mera expulsão. Vocês voltaram com esses dados para a secretaria disse que não tem muito que seja possível fazer, é isso? Uma das soluções possíveis é munir esses pais de informação. Né? Os pais? Os pais, porque eles são o elo mais frágil dessa corrente e eles só são suscetíveis ao processo seletivo justamente porque não conhecem as regras de matrícula, né? Não conhecem os direitos. Teve uma pesquisa teve um estudo dessa mesma pesquisa que constatou que as mães se reúnem, né, para ter informação. Mas isso é uma conversa para um outro programa. Tá. Obrigado pela sua presença aqui, Luciana. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Começa o segundo bloco do programa Educação Brasileira. O assunto é escolas na periferia. No estúdio, Ederson Graneto entrevista Hamilton Harley, do SEMPEC, sobre pesquisa com mães de alunos de escolas públicas da periferia da cidade de São Paulo. Bom, nós já conversamos aqui sobre uma pesquisa do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, o SEMPEC, sobre a educação em territórios de alta vulnerabilidade na metrópole ou nas metrópoles. Essa pesquisa constatou que as escolas públicas paulistas fazem uma seleção velada de alunos. Mas um outro estudo dessa mesma pesquisa descobriu que as mães de alunos da periferia da cidade de São Paulo se organizam para escolher as melhores escolas para os seus filhos. Vamos saber mais sobre esse estudo com o Hamilton Harley, que é um dos responsáveis por ele. Então, Hamilton, ao mesmo tempo que as escolas selecionam seus alunos, as mães se organizam para selecionar as escolas. Como é que vocês resolveram ir atrás desse tema? Sim. A gente descobriu que elas, de alguma maneira, elas tentam fazer uma escolha por esses estabelecimentos de ensino na região em que elas moram. Então, a pesquisa que a gente fez do SEMPEC, que fez um trabalho anterior
sobre 61 escolas na periferia de... Metrópolis, né? Na metrópole, na periferia de São Paulo. Num primeiro momento, essa pesquisa nos animou a, então, tentar entender um pouco como é que as mães e como que essas famílias se relacionavam com as escolas, né? Então, essa pesquisa ela foi realizada também nessa região, na periferia da Zona Leste. Em alguma específica? Ou... Na periferia da Zona Leste de São Paulo. Zona Leste. Da Zona Leste de São Paulo. E aí a gente descobre com essa pesquisa, né, de que, ao contrário de uma imagem que se tem, ou mesmo de um senso comum, que diz que famílias pobres muitas vezes não estão preocupadas com a educação, de que não estão preocupadas de fazer um investimento na educação dos seus filhos, ou com a escola, né? Ou que muitas vezes essas famílias enxergam a escola como um depositário de crianças. Deixa lá, vou trabalhar. A gente descobre com a pesquisa com as famílias que isso não é bem assim, né? De que existe, sim, uma diferença, não é homogêneo, essa não é a regra, né? Existem, evidente, famílias que têm uma relação mais tensa com a escola e com a educação, porém, nós encontramos famílias que, apesar de todas as suas dificuldades financeiras e precariedade de vida, elas tentam, sim, investir na educação dos seus filhos, de alguma medida, e nesse processo de investimento na educação dos seus filhos, uma das tentativas é de escolher uma escola que elas avaliam como uma escola de melhor qualidade. Nós fizemos um trabalho qualitativo com 12 famílias, né? Esse trabalho qualitativo, ele foi realizado ao longo de um ano, no qual a gente, ao invés de fazer uma entrevista com essas famílias, a ideia era conviver com essas famílias, né? Participar do cotidiano delas. Então, nós ficamos junto com essa família no cotidiano delas de 1 a 3 dias, um pouco para observar o diálogo que elas têm com os seus filhos, como que a escola aparece dentro da sua casa, dentro do seu cotidiano, e a partir daí, então, tentar investigar e tentar saber qual é a relação dessa família com a escolarização dos seus filhos e com as escolas. Tá, e o letramento dessas famílias? Você fala, tudo bem, família lá na periferia da Zona Leste de São Paulo, tal, a gente tem a ideia assim, uma família que não é muito letrada, família que os pais estudaram pouco. É real isso? Isso é real. Nesse grupo de famílias que nós trabalhamos, que nós entrevistamos, a escolaridade das mães, geralmente, é muito baixa, né? Tanto das mães quanto dos pais. Né? Algumas não têm nenhuma escolaridade, né? Nenhuma, zero, não sabe escrever? Zero. Algumas não têm nenhuma escolaridade. Sei. E muitas tiveram uma escolarização extremamente irregular, né? Foram para a escola, abandonaram a escola porque tinham que trabalhar. A maioria delas trabalhavam, elas são do Nordeste, trabalhavam na roça. Então, muitas vezes, elas tinham que abandonar os estudos. Então, a relação da vida delas, né, com a escola sempre foi uma relação muito difícil na própria vida delas. Elas trabalham? Suas mães trabalham? A maioria delas não trabalha, elas são donas de casa e elas, a atividade que elas mais exercem, assim, de maneira geral, elas trabalham como diaristas, né? Então, elas estão ora em casa, ora fora, outras são apenas donas de casa. Mas o interessante é que, mesmo essas mães sendo pouquíssimo escolarizadas, né, de alguma grande medida, elas tentam atender às expectativas também da escola e às orientações que os professores dão. Então, no cotidiano delas, é possível perceber que elas, mesmo com dificuldade de leitura, elas buscam incentivar a leitura de seus filhos. Entendi. Então, elas pedem para os seus filhos lerem, elas incentivam que eles frequentem a biblioteca, elas gostam quando eles trazem livros da escola, mesmo que elas tenham essa dificuldade de leitura, né? Elas, por exemplo, elas tentam, em alguma medida, acompanhar o dever de casa. Elas sempre dizem que o dever de... Muitas vezes elas não entendem o dever de casa, né? Mas elas, de alguma maneira, organizam o seu cotidiano, ou tentam organizar o seu cotidiano, marcando um tempo para o seu filho fazer o dever de casa. E ela dá uma vigiada nele. Ela dá uma vigiada. É interessante que aquelas mães que não sabem ler, por exemplo, o acompanhamento que elas fazem do dever de casa e das atividades escolares é um acompanhamento afetivo, que é de sentar junto do seu filho. Dando uma força. E dando uma força, né? E muitas vezes elas condicionam a assistir TV, a brincar na rua, a conclusão
do dever de casa. Mesmo que ela não saiba se ele fez ou não o dever, porque se ela não sabe ler, ela não saberia avaliar se o dever foi cumprido corretamente. Isso. E isso aconteceu. Pelo menos uma das mães relatou isso, que ela tem que confiar na filha, né? Ela vê que a filha está fazendo alguma coisa, ela não tem muito clareza do que é, mas a filha passa ali 1 hora fazendo uma atividade e diz, terminei o dever. Bom, tem uma coisa aqui que me chamou a atenção nessa pesquisa, nesse estudo que você fez, é que elas tentam escolher as escolas. Eu queria entender isso aí. Elas conseguem, tentam, mas não conseguem, tentam e conseguem. Em que medida elas conseguem fazer isso? É muito difícil elas efetivarem essa escolha, né? O processo que a gente percebeu que essas mães fazem, inicialmente, é de criar uma certa hierarquia entre as escolas. Então, existe a setorização de matrícula. Então, elas têm, de alguma maneira, existe um grupo de escolas que são um grupo de escolas que atendem aquela comunidade, né? Aquela clientela. Dentro desse grupo de escolas, as mães buscam muito antes de matricular os seus filhos, conversar com outras mães, vizinhas ou do território, perguntando um pouco como que é a questão da disciplina na escola, se os seus filhos estão se desenvolvendo bem. Então, elas acabam, a partir desses critérios, né, e desses diálogos que elas fazem entre elas fazem uma hierarquia. Então, elas consideram, essa daqui é a melhor escola, essa daqui é a pior escola. Então, mas num bairro X, elas não saem do seu bairro? Não, o limite é pequeno, até porque dificultaria muito o cotidiano levar. Geralmente são sempre 3 ou 4 escolas, né, que se relacionam também entre si, né, e que são escolas que podem atender aquela clientela. Uma grande limitação é que elas buscam as informações sobre as escolas, porém elas têm pouca informação sobre como funciona o processo de matrícula. Pois é. Então, elas... Por isso que acontece aquela seleção sobre a qual a gente já falou aqui. Sim, aí acaba acontecendo aquela seleção. Até porque, grande parte, essas famílias, elas vivem num território estigmatizado. Sim, né? Claro, E aí a gente percebe na conversa com elas que na tentativa de escolher uma escola que elas consideram como uma boa escola, como uma escola como a melhor possível, elas não conseguem, né? E poucas delas conseguiram. E aí a gente percebeu que estas que conseguiram é porque elas tinham um domínio maior do sistema de matrícula. Porque elas conseguiram um pouco manipular informações, elas acionaram... Pressionar a secretária lá da escola. Isso. Então, elas têm um conhecimento um pouco maior sobre o sistema de matrícula, ou mesmo ela tem uma relação um pouco melhor com funcionários da escola, e isso facilita com que ela consiga fazer uma tem escolha. isso também que você falou, né? Relação melhor com o funcionário, porque não adianta só chegar lá e pressionar, né? Se a escola tem um sistema lá, sei lá, mesmo que velado, de rejeição, ela cai naquilo e não consegue entrar, né? Sim, sim. Isso é muito importante. Isso é uma moeda de troca que elas usam. Então, o conhecimento sobre o sistema, né? E a possível relação que ela possa estabelecer com a escola, com funcionários ou mesmo com outras mães que são bem relacionadas com aquela escola, facilita a possibilidade dela de fazer a escolha por um desses estabelecimentos de ensino ou de evitar aquele que ela considera o pior. Você falou em informação. Elas têm que receber informação. Se elas as que têm mais informação, conseguem melhores resultados para aquilo a que elas se propõem. Acho que existem 2 coisas que são importantes, né? Uma, que talvez seja um trabalho menos da secretaria e mais da escola, que é de conhecer de verdade a realidade dessas mães, né? Então, um pouco de tentar entender e de compreender que essas mães não estão apenas colocando seus filhos na escola para depositá-los lá, mas de que essas mães elas têm grandes expectativas na escolarização de seus filhos e de que elas acreditam na escola. E que muitas vezes, por conta da própria trajetória escolar dessa mãe, ela encontra uma dificuldade de dialogar com uma linguagem que é muito própria da escola. Muitas vezes a escola não entende que essas famílias têm essa dificuldade de diálogo com a escola. Você acha que tem essa coisa? A escola não compreende a mãe? Porque está lá para isso, né? Sim, eu fico pensando aqui comigo. Isso acontece. Por exemplo, num dos casos, né, que a mãe sempre reclamava da falta de comunicação entre a escola
e ela na relação com seus filhos. Ela não sabia ler. E um dos filhos dela recebeu um elogio por bilhete no caderno. E a mãe sempre associou, a partir de reuniões, que bilhete é porque o filho aprontou, fez alguma coisa ruim. E ela castiga o filho dela por ele ter sido elogiado pela professora, né? Isso demonstra, de alguma maneira, a falta de conhecimento que o professor tem sobre a realidade daquele aluno, né? A realidade que ele vive. Quer dizer, você acha que assim, a escola não vai além dos seus próprios muros, ela fica ali naquele gueto, vamos dizer que é um gueto ali, ela não vai ver qual é que é a da comunidade, o que a comunidade pensa, como se relaciona. De maneira geral, as escolas agem assim, elas são muito fechadas e elas idealizam um aluno modelo, um aluno perfeito ou um modelo perfeito de família, né? Que é difícil de encontrar. Que é difícil de encontrar. E nessa idealização, ela acaba perdendo uma coisa muito rica, que é essa expectativa que essas famílias têm sobre a escolarização dos seus filhos, né? E talvez um diálogo da escola com essas famílias, porque muitas vezes essas famílias não sabem o que fazer, elas não dominam o linguajar pedagógico, o linguajar escolar, né? Talvez um diálogo de aproximação entre essas famílias e a escola possa minimizar essas tensões, né? Inclusive questão de comportamento das crianças. Inclusive questão de comportamento da criança, né? Por outro lado, né, a falta de conhecimento que essas mães têm sobre o sistema de matrículas, né, também faz com que, de alguma maneira, elas sejam prejudicadas, né, nesse processo. Porque na tentativa de evitar uma escola ou escolher outra, né, ela fica muito suscetível a essa possibilidade da escola não querer que o filho dela seja matriculado lá. E, às vezes, ela gostaria que seu filho fosse matriculado naquela que ela consideraria melhor escola, justamente pela alta expectativa que ela tem em relação à escolarização do seu filho. Bem, muito interessante. Essa pesquisa, quer dizer, revela bastante, né? É bem revelador. Você ficou um ano, como é que você escolheu as famílias? Teve algum critério? Sim, teve. Como era essa pesquisa, ela necessitava que eu entrasse e convivesse no cotidiano na casa das famílias, o que precisava também estabelecer uma rede de relação e confiança, né? Então, nós primeiramente acionamos um projeto social que trabalhava nesse território e, a partir do contato com uma assistente social que já fazia visitas a essas famílias, num primeiro momento eu passei a fazer as visitas juntamente com a assistente social para um pouco se tornar mais conhecido das famílias e do próprio território até o momento em que a família se dispõe a me receber durante um período na casa dela e a conviver no cotidiano dela. Bastante interessante o seu trabalho e os resultados da pesquisa. Vamos ver se isso repercute bastante, né? Se a gente pode usar essas informações para melhorar nossa educação. Muito obrigado pela sua presença aqui, Hamilton. Que agradeço. Fim do programa Educação Brasileira. Produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo.